Davi reúne os principais da terra de Israel. Ele reúne todos os sacerdotes, os príncipes, e ele vai declarar nesse momento que o filho dele, Salomão, vai ser o sucessor do trono dele. E ele vai dizer ao povo que ele tinha no coração dele um plano, um projeto para o Senhor, para a casa do Senhor. A Bíblia relata que Davi, ele chama o profeta e vai dizer ao profeta que tinha o desejo de construir a arca do Senhor. Mas o Senhor vai dizer para ele que não seria por ele construir a arca, ele iria ajudar, ia ser o filho dele, mas não ia ser ele. Mas quando ele propôs em fazer a casa do Senhor, Deus diz para ele: olha, Davi, a minha casa você não vai fazer, mas o seu filho eu vou tomar para fazer a minha casa. E sobre ele eu edificarei não só a minha casa, mas o reino de Israel. Porque todas as vezes que a gente se propõe no coração em fazer algo para Deus, que Ele não pediu, em fazer algo que estava além da imaginação de todos os homens, Deus ele vai fazer também algo grande por nós. Aleluia! Então, Davi aqui está anunciando que Salomão seria o rei. Porém, não era uma missão fácil ser rei de Israel. O povo de Israel, ele estava vindo de um declínio, de algo muito grande. Começou a monarquia, tinha pouco tempo. Davi foi o segundo rei. Então, Salomão ele vai assumir o trono, mas não era fácil. Salomão tinha cerca de 20 anos. Davi reina com cerca de 40 anos. No meado do reinado de Davi, Salomão nasceu. E Salomão nasceu, sabemos a história. Aonde Davi estava no seu palácio e a arca do Senhor estava na guerra junto com o exército. Então Davi vai olhar na sua varanda, e vai contemplar essa moça, essa mulher, Betseba, que é a mulher, a filha, a mãe de Salomão, futura mãe de Salomão. Quando Davi ele contempla, ele chama ela e vai deitar com ela. Ela vai engravidar. Davi vai chamar o esposo dela que estava na guerra, um homem justo, um homem guerreiro, valente de Israel. Davi chama ele e tenta agora enganar ele para matar ele. E Davi manda colocar ele na frente da batalha para que ele morresse. E ele foi e morreu, assim aconteceu. E eu perguntei, eu questionei sobre essa palavra a Deus: Senhor, por que um homem justo, um dos valentes de Israel foi morto? O Senhor permitiu isso? E como Davi, um homem segundo o coração do Senhor, vai fazer tamanha tragédia, tamanho pecado perante o Senhor? E o Senhor, irmãos, trouxe uma resposta. Porque quando Urias ele morre, assim como outros profetas também, outros homens de Deus morreu, foi para marcar a humanidade, foi para desmascarar sobre o preço do pecado, para mostrar que mesmo o homem sendo ungido, mesmo o homem sendo rei, cheio do Espírito, quando ele alimenta, quando ele dá lugar ao pecado, o fruto vai ser a morte. Quando ele dá lugar ao pecado, o fruto vai ser miséria e destruição. E por isso o Urias veio a morrer. Por isso aquele homem justo veio a morrer. Porque o preço do pecado é a morte. Mas eu também me questionei: Senhor, mas por que o filho dessa aliança, a vida do pecado, foi o homem na qual o Senhor elege para constituir o reino sobre Davi? Observe, Davi vai casar com essa mulher, e o filho que ele tem com ela é o filho que o Senhor escolhe para suceder o trono. E Deus também me respondeu, eu vou compartilhar com os irmãos. Deus falou: assim como eu usei Urias para mostrar o preço do pecado, eu levantei Salomão para mostrar o preço e o poder da minha graça, da minha misericórdia. Porque aonde abundou o pecado, eu vou superabundar com a minha graça. Aonde abunda o pecado, ainda há esperança. O pecado não teve poder para parar, para estragar o que Deus ia fazer na vida de Davi. Então Davi, um homem ungido, ele dá lugar ao pecado, ele gera morte, ele vai matar o homem. Só que daquele casamento que iniciou sobre o pecado, Deus ele levanta o filho e vai agora constituir rei sobre Israel. Amados irmãos, eu não sei quais foram os fracassos e a queda da sua vida, aonde você caiu, mas eu quero te dizer, a certeza que a palavra diz é: aonde abundou o pecado, vai superabundar a glória, a graça de Deus. É por isso que eu e você não pode parar. É por isso que eu e você tem que olhar para trás e jogar tudo, esquecer tudo e prosseguir
prosseguir em direção a Jesus, porque Ele sempre haverá uma nova história a fazer, Ele sempre vai dar uma nova linha para a gente seguir. Glória a Deus. Então, não era uma missão fácil governar Israel, porque desde quando o povo ele começa a entrar na terra de Canaã, na terra prometida, a Bíblia vai dizer que o povo, quando morreu Josué e os anciões, aquela nova nação começa a pecar, começa a esquecer do Senhor. E isso vai suceder constantemente. Aí Deus começa a levantar os juízes para alertar, para começar a libertar o povo, porque era assim, estava tudo bem, o povo esquecia do Senhor, virava escravo de outro povo. Quando estava escravo, sendo oprimido, o povo se arrependia, se humilhava, clamava, Deus enviava um libertador, um juiz, libertava o povo, eles voltavam a fazer a mesma coisa, porque quando Deus ele tira o povo do Egito, ele vai preparar, ele vai botar o povo no deserto, porque no deserto Deus ia tirar o Egito do coração do povo e ia entrar no coração do povo. O povo sai do Egito cheio de costume, e Deus agora vai tratar o povo no deserto. E Ele mesmo vai entrar no coração do povo. Quando chega na terra, a Bíblia vai dizer que Deus não entregou a terra por completo. Deus preservou alguns povos na terra prometida. E esses povos, a Bíblia relata que era para provar o povo de Israel, para ver se o povo não ia se ir a outros deuses, ia esquecer do Senhor. E não é assim na nossa vida hoje. Sabe por quê? Porque a gente aceita Jesus, a gente começa a experimentar o início da promessa. Quando a gente se entrega a Jesus, a gente começa já a experimentar o reino. É por isso que Jesus falou que seja feito na terra como é feito no céu. Porque aqui na terra a gente vai experimentar a vontade de Deus que está sendo feita na terra. Aqui na terra você entra na promessa, mas é só o começo, é um tempo de prova. O povo entra na terra prometida, mas a Bíblia diz que era um tempo de provação ainda. E eu quero te dizer nessa noite, aqui na terra é um tempo de provação. Por isso permita-se ser tratado, permita-se você permanecer no meio do caos, no meio das angústias. Não pare, porque é apenas uma provação daquilo que virá pela frente. O povo estava sendo provado, mas tinha coisas grandes a vir ainda. Jesus falou: aprove ao meu Pai entregar-lhes o reino. Glória a Deus. Só que sabemos que o reino de Deus vai vir por completo ainda. Mas enquanto a gente está aqui, estamos experimentando, dando lugar para experimentar o reino de Deus. Glória a Deus. Aquele povo estava lá na terra de Canaã, ele entra na terra prometida. A ordem do Senhor era o seguinte: que eles continuassem a expulsar todo o povo inimigo, todo o povo ao redor. Só que o povo entra em um sedentarismo espiritual, porque eles não fazem mais aquilo que Deus tinha mandado. Eles ficam sedentários, porque veio do deserto. Então eles entram na terra prometida, começam a criar seus gados, a família começa a crescer, e eles esquecem do mandamento do Senhor. Aí até chegar o dia, irmãos, até chegar o período de Samuel, profeta Samuel. Quando chega no período do profeta, o povo de Israel era um povo frágil, um povo onde não tinha um governo, um poder instituído ainda, um povo que vivia de altos e baixos o tempo todo, uma insegurança arretada. Para se ter ideia, Gideão, um homem conhecido, cheio do Espírito Santo, foi convidado a reinar sobre Israel, mas ele disse: eu não irei governar este povo, porque não era algo fácil. Não era algo fácil governar Israel. E Deus, através de Samuel, o povo clama a Samuel o rei. O povo vai pedir a Samuel: Samuel, você já está velho, os seus filhos, que eram juízes também, Samuel tinha 2 filhos juízes. E aí o povo vai dizer a Samuel: Samuel, você já está velho, os seus filhos não andam mais nos seus caminhos, converteram o juízo de Deus, e eles se entregaram à avareza. Então constitui sobre nós um rei. Samuel vai orar ao Senhor, e o Senhor diz: Samuel, esse povo não sabe o que está pedindo, Samuel. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto de enviar um rei, mas um rei ia ser um reino justo, um rei que ele vela para cumprir com a palavra. Mas agora o povo está pedindo um rei que é um homem, mas é um homem corrupto, um homem caído.
E Deus se preocupa com isso. E aí Samuel vai orar ao Senhor naquele momento. E Deus vai dizer: olha, fala para esse povo qual é o preço de sustentar um rei. Aleluia. Porque quem governava Israel era Deus. Quem era o rei de Israel era Deus. E Deus está falando: se eles querem rei, porque Deus sendo rei, Ele mesmo se sustentava. Mas agora um rei no meio do povo, o povo vai ter que sustentar. Aí Deus está falando: se eles querem rei, eles vão sustentar um rei como tem que ser sustentado. Porque um fardo que eu estava carregando sobre o povo, agora eles querem carregar. O povo não tinha esse cuidado, não tinha essa preocupação de sustentar um rei, mas agora está pedindo o rei. Deus concede. Deus concede pela permissão, não pela vontade. Deus vai permitir pela permissão dele. E é por isso que muitas vezes na nossa vida a gente cansa. Muitas vezes na nossa vida a gente quer parar, a gente se sente sobrecarregado, porque muitas vezes a gente toma na nossa mão aquilo que Deus tem que fazer por nós. É por isso que Jesus fala: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque aquele povo estava carregando um reino antes do tempo. Eles se precipitaram, e toda precipitação está vindo em seguida o fracasso. Todo mundo que se precipita diante de Deus está vindo em seguida, irmãos, a decepção. E aquele povo se precipitou. Deus tinha um rei para enviar, Deus tinha um plano para fazer, mas o povo se precipita pedindo o rei. E aí Saul vai ser levantado como rei. Saul é levantado como rei, porém o rei da permissão, não da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, a Bíblia vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, e então vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque existe a permissão de Deus, mas quem quer viver, quem quer ser servo, quem quer ser povo de Deus, tem que viver pela vontade. Deus pode até permitir muitas coisas na nossa vida, só que eu quero lembrar vocês: existe uma vontade de Deus que é melhor do que qualquer precipitação que você queira tomar na sua vida. Então, o povo de Israel, todo transtornado, não tinha ainda um governo, um poder centralizado. Era tribal, o povo era tribal. Era uma tribo aqui, uma tribo ali, cada um fazia aquilo que queria do seu coração. Aí Deus vai levantar um rei. Esse rei faz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele vai passar, levanta Davi. Porém Davi foi um homem escolhido por Deus. Foi um homem da vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que Deus ele escolheu. Não foi pela vontade do homem, Deus escolheu pela vontade dele agora. E Davi vai começar a pôr em ordem o reino de Israel. Já estou na metade para encerrar. Deus vai, através de Davi, Deus começa a pôr em ordem. Davi começa a conquistar, a pôr em ordem a parte sacerdotal e a parte militar do povo. Começa a controlar a economia, o povo vai crescendo. O povo começa a ter agora uma estabilidade. Porém Davi reina 40 anos, levanta seu filho Salomão. Levantando seu filho agora imagine Salomão, um homem de 20 anos, pegar um povo com toda uma história, com toda uma história antecedente, difícil. Mas Salomão ele vai fazer algo que surpreende o coração de Deus. Salomão ele se sente incapaz. E a Bíblia vai dizer que ele, depois de fazer um sacrifício de 1000 holocaustos ao Senhor, na mesma noite o Senhor aparece a Salomão, e Salomão vai falar para Deus, e Deus fala a Salomão: Salomão, pede o que queres que eu te darei. Porque toda vez que a gente entrega a Deus aquilo que a gente pode dar, Deus vai fazer por nós o que Ele pode fazer. Mas se a gente fizer aquilo que a gente quer fazer, que bem vem na nossa cabeça, a gente vai receber as migalhas. Mas quando a gente entregar o que a gente pode, quando a gente assumir compromissos que a gente pode, não há sobra de tempo. Não é orar até quando você quer, orar até quando você pode. Deus vai fazer o que Ele pode fazer, e Ele é o Todo-Poderoso. Então Salomão faz um sacrifício, e Deus vai dizer: pede-me tudo que eu te darei. Salomão pede o quê? Sabedoria. Ele
podia pedir, como o texto relata, riquezas, poder, mulheres, mas ele pede a sabedoria. Riqueza o governo já tinha, exército grande o reino já tinha, porque Davi deixou tudo pronto, mas ele necessitava, ele precisava da sabedoria. Então ele larga a ganância de lado, ele larga o olho grande de lado, e ele pede o que ele necessitava, e Deus dá a sabedoria e todas as outras coisas. Isso mostra, irmão, porque Davi constitui um reino baseado na força, na espada. Ele foi ungido, a unção de Davi foi para poder dar total poder a ele, a conquistar, a ampliar, estabelecer o povo. Salomão, agora com o governo estabelecido, ele vai usar a sabedoria, porque sabedoria também é uma arma contra o inimigo. A sabedoria, Salomão, ele mostra claro que a sabedoria também faz parte da arma do crente. Não podemos andar de qualquer jeito, temos que andar na sabedoria. Jesus vai falar: o homem sábio edifica a casa sobre a rocha. A mulher sábia, olha só, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Edificação é coisa para homem. Quando ele está falando que a mulher sábia vai edificar a casa, é porque ela vai fazer além daquilo que ela podia. Porque a sabedoria também ela capacita. A sabedoria também dá crescimento, dá fortalecimento. Então, Davi ele governa com a unção do poder para a vitória, com o poder para a guerra. Mas Salomão estabelece o reino com a sabedoria, na qual Jesus ele vai usar essa sabedoria e vai mostrar que a unção ela nos capacita para fazer aquilo que Deus manda, mas sabedoria vai nos guardar de perder o que Deus nos deu. Deus vai te capacitar para pregar, para louvar, para fazer tudo, para evangelizar. Agora, para você manter essa unção em você, você tem que agir com sabedoria, com obediência. Jesus ele é cheio do Espírito Santo no batismo, e a Bíblia diz que ele é levado ao deserto, conduzido ao deserto, e lá ele foi tentado. A Bíblia diz que Satanás se aproxima de Jesus para tentar. A Bíblia não diz que o Espírito se afastou, diz que Satanás se aproximou, porque mesmo com a unção a gente é tentado. A unção não impede de sermos tentados. A unção nos alerta, nos entristece diante do pecado. A unção que Deus nos dá vai nos alertar, dá discernimento. Agora a sabedoria é que no último momento da decisão, que você entre o espírito e a carne, você vai decidir entre o espírito. Você vai usar nessa hora a sabedoria de Deus. Por isso que não adianta entrar em campanha, sair em campanha, subir monte, orar, jejuar, sem andar na sabedoria, sem viver de acordo com a sabedoria. Aí Jesus, diante de Satanás, ele vai revelar, ele vai destruir Satanás com a sabedoria de Deus. Satanás diz: transforma essa pedra em pão. Jesus vai dizer: nem só do pão viverá o homem. Porque para a sabedoria de Satanás, o homem tem que necessitar das coisas da terra. Para Satanás quer botar na nossa cabeça que a gente necessita somente do pão da terra. Mas Jesus, com a sabedoria de Deus, está falando que o nosso sustento é a palavra. Jesus está falando que o nosso sustento é pela presença. Porque o povo no deserto tinha pão, mas blasfemou, mas se corrompeu. E Jesus naquele deserto tinha a palavra, e ele continuava firme. Com a palavra ele continuava alimentado. É por isso que eu e você tem que buscar o alimento da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois Satanás veio de novo, falando: Senhor, levando Jesus ao pináculo do templo, um lugar alto, e fala: se tu és Deus, fala, se tu és filho, se joga, que Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito, para te segurar e não deixar você tropeçar em pedra. E Jesus fala: Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Porque o crente que tem unção e não tem sabedoria, ele age de qualquer jeito. Ele acha porque tem Deus, ele vai fazer e vai dar certo, não precisa orar. Quando a gente entende que a unção, ela nos capacita, mas a gente tem que agir com sabedoria, a gente não tem uma fé que não mede as consequências das palavras, das coisas. Satanás queria mostrar ali para Jesus ter uma fé sem pensar nas consequências.
Jesus se joga que Deus vai te pegar. Jesus está falando, não, eu tenho a sabedoria de Deus, eu ajo pela sabedoria de Deus. E por isso a gente não vai se decepcionar. Quando a gente age com sabedoria, quando a gente age com prudência, a gente não se decepciona. Aleluia. Aí agora Satanás vai levar Jesus até ao monte alto e vai dizer: se prostrado me adorares, eu te darei todo o reino dessa terra. Só que Jesus disse, também está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Observe, Satanás, ele usa a sabedoria dele para ganhar Jesus, dizendo: se você me adorar, eu te darei. Mas Deus, ele quer que a gente adore pelo aquilo que ele é, não pelo aquilo que ele pode dar. Aleluia. Satanás, ele chega dizendo que ele vai te dar, porque ele não tem glória o suficiente para te chamar pela glória dele. A Bíblia diz que ele está como um leão, rugindo para nos tragar ao nosso derredor. Como um leão. Ele não é o leão verdadeiro. O leão verdadeiro da tribo de Judá é Jesus. E ele não está ao redor, não está do lado, não está em cima, não está embaixo, ele está dentro. O leão verdadeiro, ele está dentro de você. É o leão verdadeiro que te cerca. Satanás pode até chegar do lado, Satanás pode até encostar, mas quem está dentro de você, ele é o leão da tribo de Judá. É ele o leão verdadeiro que te guarda, que não dorme, que não tosquejará. Satanás está falando: Jesus, me adora que eu vou te dar. Mas com Deus não, irmão. A gente adora pelo que Ele já fez. Ele já morreu por nós. Ele já entregou o Filho dele. Ele deixou a palavra dele, a sabedoria dele. E a gente segue a Ele pelaquilo que Ele é, não é pelaquilo que Ele faz. Sabe por quê? Porque Ele manda a gente buscar o reino dele acima de todas as coisas e não se preocupar com o pão. Mas a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Ele é o sustento do povo. É Ele quem sustenta. Então você não se preocupe em agir com a sua sabedoria. Se preocupa em agir com a sabedoria de Deus, porque é ela que vai guardar aquilo que Deus te deu. É a sabedoria que vai proteger todas as coisas que Deus te entrega. Salomão, naquele reino, ele não se preocupou com o exército. Ele vai se preocupar com a sabedoria, porque só com a sabedoria ele conseguiria manter o que Deus tinha estabelecido, o que Deus tinha criado. E o que falta muitas vezes na nossa vida é a sabedoria. Agir com prudência, com sabedoria. Mas eu quero te dizer, a sabedoria é arma também. É pela sabedoria que você vê. A Bíblia vai dizer: nós não lutamos contra as carne e nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo. Porque a sabedoria de Deus, ela vai nos dar capacidade de ampliar, de crescer tudo aquilo que Deus tem feito. Aleluia, Jesus. Para finalizar, em Tiago está escrito também que quem não tem sabedoria, que peça ao Senhor. Quem não tem sabedoria, que peça, porque Ele dará sem medidas. E às vezes você está perguntando: por que não acontece, Senhor? Por que não muda isso, Senhor? Às vezes está faltando a sabedoria. Você está orando, está sendo cheio, tá, mas está faltando a sabedoria para permanecer na posição como Jesus permaneceu. Está faltando sabedoria para não falar, não dar resposta que não deve dar. Está precisando de sabedoria para renunciar o que Satanás vem oferecer e ficar às vezes até com pouco, como Jesus estava no deserto. Então, amados irmãos, a sabedoria, ela vai guardar tudo aquilo que Deus está te dando com a unção. A unção capacita você para fazer o que Deus manda, mas a sabedoria vai guardar aquilo que Deus te dá. E foi com isso que Salomão guardou e fez prosperar todo o reino de Israel. Um reino que vem de oscilações, que vem de idolatrias. Davi entrega o reino a Salomão, aonde as piores lutas agora não era mais externa, era interna. Quando ele assume o reino,
Salomão agora tem que matar o próprio irmão, porque o irmão se levantou contra ele. Tem que matar um sacerdote também e outro homem, porque se levantaram contra ele. Agora observe, o menino acaba de assumir o trono e já tem que tomar decisões tão importantes. E ele entende, ele é levado a entender que ele precisava da sabedoria. Salomão foi conduzido a entender que era necessário a sabedoria. E às vezes a gente necessita da palavra, da sabedoria de Deus, e a gente está pedindo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E Deus está falando: pede sabedoria, que o resto eu vou fazer. Pede sabedoria, se preocupa em cuidar com o que eu tenho, se preocupa com a tua vida espiritual, que o resto eu estou fazendo, que o resto eu vou fazer. Aleluia. E assim, amados irmãos, agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe a todos.